por alguns assuntos como nós, assuntos de liderança, comunicação, oratória e por aí vai, né? A gente, em nome da JC Brasil, nós agradecemos a presença de todos. Estamos aqui em quase 150 pessoas espalhadas em mais de 90 cidades a nível nacional, né? E quando eu falo em um programa como esse, a gente realmente fica muito feliz, né? Porque realmente gera muitas oportunidades. Não posso deixar aqui de destacar que esse projeto, essa ação, ela foi pensada, ela foi ofertada principalmente por todos os membros da JCI Brasil. Então, agradeço a todos os envolvidos, Rafael Bilibio, nosso presidente Marco Povo, que já vai estar falando, enfim, eu vou citar todos vocês com bastante calma, né? Billy, se tu conseguir, acho que só isso aí, obrigado. Nossa organização, vocês estão recebendo alguns materiais sobre a nossa querida organização, que está espalhada em mais de 110 países, somos em quase 200 mil membros no mundo, estamos em mais de 5 mil localidades. Então, é uma organização que realmente, quem está aqui são as pessoas apaixonadas, né, pelo que fazem, pessoas que realmente querem mudar o mundo. Logo de cara, eu quero abrir espaço para o nosso querido presidente nacional, é uma pessoa fantástica, um líder nato, né? Um júnior que entrou na organização em 2008, direto lá de Rio do Sul, uma pessoa que eu acabei conhecendo dentro da organização. Marco Poffo, meu querido presidente, fique à vontade de fazer uso da palavra. Meu amigo, companheiro Wilson de Paula, da JCI Xanxerê, eu queria compartilhar com você a minha felicidade do mesmo grau e entonação que você usou, de nós podermos estar aqui, então, presentes nesse lançamento de mais um projeto da JCI que tem por objetivo dar oportunidade a diversos outros jovens, né? Dar a oportunidade de que vocês todos que não conhecem ou que de alguma forma não fazem parte da JCI possam se juntar a verdadeiros líderes em suas missões, em seus objetivos, sejam eles particulares, sejam eles coletivos, que é o que a JCI preza. A JCI é, sim, uma entidade de jovens líderes, jovens cidadãos ativos e líderes, que fazem da sua família, que fazem do seu local de trabalho e da sua cidade um espelho, onde nós, através das nossas ações positivas, organizadas, então, através de algumas atividades pontuais e capacitações que a JCI nos traz dentro de cada uma das organizações locais, cada cidade onde é que tem uma JCI, nós chamamos que nós temos uma organização local. E é ali que a JCI desenvolve suas atividades de uma forma bastante especial. A JCI, ela existe para capacitar pessoas a serem grandes cidadãos, né? Cidadãos positivos nas suas comunidades. Então, se você que está aí em casa essa noite, né, ainda mais nesse momento de pandemia, que tudo parece ser mais distante, tudo parece ser mais difícil, e você se sente de alguma forma incomodado com a situação que muitas das vezes nos é imposta a nós aceitarmos e convivermos, né, de uma maneira passiva, se você é uma dessas pessoas inconformadas, se você realmente não acredita que daqui para frente nós podemos transformar a nossa realidade, porque o desejo da JCI é que você, enquanto membro, primeiro transforme a sua realidade e depois disso você vai causar um impacto na comunidade onde é que você está inserido. E a gente nunca esquece, falamos sempre isso, né? Que para você causar qualquer impacto na comunidade, você tem que causar em você e depois na sua família. E é isso que a JCI, ela acredita, acima de tudo, nas nossas ações e nas nossas organizações.
Nós temos Deus acima de tudo também, na condução das nossas ações, né? no caminho das nossas atividades, para que nós todos possamos ter um credo júnior e nós possamos ter princípios que nos identifiquem, não só aqui em Rio do Sul, que é da cidade que eu falo, Rio do Sul, Santa Catarina, mas também lá em Florianópolis, lá em Xanxerê, lá em Curitiba, da nossa companheira, passada vice-presidente nacional, Andréia, lá de Floripa, que eu acho que o Felipe Concato também está agora, em todas as cidades que é onde há JCI e também em todo o mundo, que o nosso vice-presidente da JCI, Tainan, visita também agora na sua função, nós possamos seguir uma mesma diretriz, uma mesma organização. Mas, então, isso é a JCI. A JCI, ela, nesse momento, vem, então, apresentar a vocês as oportunidades, vem apresentar a vocês todo o tamanho dessa instituição internacional maravilhosa, que eu já tenho mais de 10 anos a oportunidade de estar aqui presente. E nós falamos muito, quando do alinhamento estratégico, lá em novembro de 2020, na realização desse projeto logo no início do ano. E o nosso grande objetivo é dar a oportunidade a outras pessoas conhecerem a JCI, como nós também tivemos a oportunidade de alguns anos já conhecer, experimentar, se doar, e agora podemos estar aqui, de alguma forma, auxiliando vocês, né, outros membros, outros jovens, a conhecerem e se interessarem pelas nossas ações enquanto organização. Para finalizar e passar a palavra aí para os nossos palestrantes da noite, eu gostaria de deixar uma frase que eu tenho utilizado muito em nossos discursos de posse e alinhamentos da JCI no ano de 2021, que é uma frase de William Shakespeare, que ela nos traz a mensagem de que aprendi que as oportunidades nunca serão perdidas. Alguém vai aproveitar a que você perdeu. Eu acredito muito nessa frase, eu acredito muito nesse contexto, que nós não podemos estar aqui atônitos, esperando ver o tempo passar, esperando ver se a pandemia em algum momento vai dar um refresco para ver se a gente vai fazer algo de novo, e nós precisamos sim aproveitar as oportunidades. Queridos senadores que eu vejo que nos assistem, companheiros, visitantes, possíveis aspirantes da JCI, aproveitem esta oportunidade, ouçam com atenção o que os nossos palestrantes têm a nos transmitir e espero, muito em breve, poder conhecer a cada um de vocês em nossos eventos da JCI e, quiser a Deus, possa ser de forma presencial. Um grande abraço a todos, estarei aqui acompanhando a capacitação, devolvo a palavra ao nosso companheiro Wilson, então, que coordena os trabalhos da noite. Até mais. Obrigado, presidente, sempre uma honra, né, escutar, sempre nos ensinando, nos apoiando, e um defensor nato sobre a liderança, né, sabe a importância que isso pode mudar as comunidades, né? Destaco aqui também que a nossa programação são de 3 dias, né? Essa noite aqui com nomes internacionais, o Argenis e o Tainan. A segunda noite nós temos o Fábio, lá de Jaraguá do Sul, temos a Paola do Nonuai e de Chapecó, também temos o Hamilton de Passo Fundo. E finalizamos os trabalhos fazendo um pouco de liderança na prática. Então, a terceira noite vai ser bem prática, né? É assim que nós vamos trabalhar, tá? Eu destaco aqui também que esse evento só foi possível realmente porque algumas pessoas puxaram bastante à frente, tá? Com o sentido de oportunizar para muitas pessoas esses assuntos de liderança. Então, o Rafael Bilibil, da Direto Passo Fundo, nosso vice-presidente executivo, obrigado, Billy. Tá? Temos o Nelson, também de Londrina, presidente do ano que vem. Nelson também nos ajudando bastante. A Suzana, nossa secretária. O Alisson, lá de Jaraguá do Sul. O Felipe Concato, direto de Floripa. Né? E o nosso presidente Pofo, obviamente, acompanhando todos os trabalhos. E aí, quando nós pensamos em ofertar isso, nós pensamos em alguns nomes assim que são fantásticos.
né? Quando eu comecei a olhar o currículo dessa galera, eu pensei, cara, não é possível isso. Não tem como, né? Os caras são muito bons, cara. Não tem como, né? E aí a gente começa a olhar e não tem como a gente ler todo o currículo deles, tá? Mas, em especial, eu quero chamar logo para começar os trabalhos da noite, uma pessoa fantástica, direto da Venezuela, tá? E agradeço desde já por aceitar o convite, né? A pessoa que eu acabei conhecendo o ano passado em um evento, em uma academia de liderança americana, tá? Ele foi o instrutor master, foi ele que fez todo o desenrolar dos trabalhos, uma atividade bem dinâmica, uma academia bem intensa, tá? Nosso querido Argenis, tá? Ele foi, em 2011, ele foi presidente nacional da Venezuela, tá? E depois de 10 anos, assumindo vários cargos a nível mundial, hoje ele é instrutor da JC Mundial e ele também é assistente executivo do nosso presidente, tá? Essa pessoa fantástica, ela tem mais de 18 anos de experiência com liderança, treinando pessoas, tá? Só 18 anos, tá? Ele também já facilitou mais de 1.200 experiências de aprendizagem para mais de 100 mil pessoas, espalhadas em mais de 80 países. Então, ele é o cara, tá? Ele é uma pessoa que consegue nos contribuir bastante. Eu já passo a palavra desde já. Argenis, fique à vontade, tenha 50 minutos para conversar com nós da melhor maneira possível, né? Fique bem à vontade. Argenis. Muchas gracias, muito obrigado por esta oportunidade. De antemão, é um verdadeiro prazer para mim poder acompanhar tantos líderes de um país tão extraordinário que carregam no meu coração como o Brasil. Obrigado pelo seu tempo. Vou falar devagar para você, em espanhol. Obrigado por esta oportunidade. Quiero agradecer en especial al presidente nacional, Marco Poffo, a Rafael Livio, vicepresidente ejecutivo, al vicepresidente asignado a América de Brasil, un embajador extraordinario con el que cuentan durante todo este año, Tainan Mariano, y por supuesto, Wilson, por hacer posible esta conversación, por hacer posible esta iniciativa. Por favor, durante esta sesión, les voy a pedir que utilicemos el chat. Lo primero que quiero chequear con ustedes es que me vean bien y me escuchen bien. Si me ven bien y me escuchan bien, por favor escriben en el chat, listo, ready, sí, vamos, sim. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo. Allí voy viendo sus respuestas. Genial. Me encanta. Hoy vamos a conversar durante estos minutos sobre el mundo del voluntariado. Sobre el mundo del voluntariado. Un mundo que algunos de ustedes conocen muy, muy bien, pues se lo están construyendo. Y un mundo al que vamos a invitar a muchos de ustedes que conozcan muy bien también. Soy Argenis Angulo, les saludo desde Venezuela, desde la ciudad de Maracaibo, amigo de muchos de ustedes. Veo rostros conocidos de líderes que están haciendo un trabajo extraordinario para América entera. Ahí están mis redes, a la completa disposición, siempre compartiendo contenidos para ustedes. Ahora, voy a detenerme un momento, aunque está muy claro para mí que muchos de ustedes no solamente lo manejan, sino que tienen experiencias de liderazgo voluntario. ¿Qué significa ser voluntario? ¿Qué significa? Cuando buscamos el concepto oficial, nos dicen que ser voluntario es un acto que nace de la voluntad y no por fuerza o necesidad extrañas a aquellas. Es decir, que nace voluntariamente. Es algo que nace de la persona que lo hace. También nos dice que es algo que se hace espontáneamente.
nace espontáneamente, no nace por obligación o por deber. No nace por obligación o por deber. También dice que puede ser cuando obras por capricho, es decir, porque quieres, porque tienes las ganas de hacerlo. Y por último dice que un voluntario es una persona que entre varias que tienen un turno para hacer las cosas, se presta para hacerlo de primero, porque dice, yo quiero hacerlo de primero. Por ejemplo, si yo pregunto ahorita, como en efecto, en algunos momentos voy a preguntar quién quiere ser voluntario en esta sala donde estamos casi 200 personas, el que nazca voluntariamente, ese es un voluntario, alguien que dice, yo estoy presto a hacerlo, estoy listo para hacerlo. Ahora, la JCI y muchas organizaciones de trabajo voluntario nos plantean que eso de que surja espontáneamente las ganas de hacer y eso de esperar que la gente voluntariamente haga algo más por mejorar las cosas en tu ciudad o en tu país, es un poco peligroso, porque tendríamos que esperar como demasiado tiempo a que los ciudadanos del mundo reaccionen y digan, yo estoy listo para hacer algo. Así que quiero preguntar por un voluntario. Y alguien que nos escriba, que abra su micrófono, que pida la palabra a través del botón de Zoom o que escriba en el chat. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos queda como planeta? ¿Quién sabe? ¿O cree saber o tiene una hipótesis de cuánto tiempo nos queda como planeta? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y entendiendo que de momento no tenemos eso claro, y por eso todavía no surge un voluntario en esta sala, uno de esos que estamos diciendo que el mundo requiere, voy a compartir algunos datos, ¿les parece? Permiso, profesor. Ajá, por ahí se abrió un micrófono. Quiero chequear si es que alguien quiere. Núñez Isaac, adelante. Sí, permiso. Haciendo una hipótesis más o menos, nos quedan como mínimo unos 200 años. Gracias, Isaac. Muchísimas gracias. Isaac dice como mínimo unos 200 años. Yo voy a compartir en este momento algunos datos sobre eso. Según algunos optimistas, según algunas investigaciones, al ritmo que vamos, el pronóstico de vida del planeta ya no llega al 30% de lo que sería su vida útil. El 30% de lo que sería su vida útil. Es decir, unos 1.750 millones de años más. Unos 1.750 millones de años más. Pero eso es lo que dicen algunos optimistas. Para el archifamoso físico británico Stephen Hawking, que ya falleció no hace mucho, él dice que ya ni siquiera contamos con 100 años en nuestro futuro. Es decir, que estaríamos más o menos cerca de lo que nos acaba de compartir nuestro voluntario de ahorita. Más o menos cerca. Dice Hawking, ya ni siquiera contamos con 100 años. Es decir, nótese bien esto, que tú y yo estamos viviendo probablemente el último 0,0000002% de vida útil de la Tierra. 0,0000002% de vida útil de la Tierra. Y todo eso mientras estamos esperando tener más voluntarios. Todo eso mientras estamos esperando más gente que diga, ¿qué podemos hacer? Y yo voy a dejar de compartir por un momento la campaña para que vean los rostros de quienes tienen las cámaras abiertas. Son rostros como de preocupación un poco, ¿verdad? Como de, oh, no puede ser. Pero es. Ahora, nosotros, que hoy, por ejemplo, estamos viendo estos datos,
podemos preguntarnos, podemos quedarnos con ese dato y decir, ya esto no hay nada que hacer. O podemos decir, sí, es cierto que los voluntarios nacen espontáneamente, pero el mundo ha estado esperando más manos voluntarias que hagan cosas. Y quizá, ya el trabajo voluntario no debería ser tan voluntario. Y ya tú y yo deberíamos decir, es que quizás ya llegó la hora del deber y llegó la hora de activarnos como voluntarios. Llegó la hora de decir, ¿qué otra cosa puedo hacer? Aparte de lo que hago en mi casa, aparte de lo que hago en mi trabajo, ¿qué otra cosa puedo hacer para devolver, para retribuir más tiempo a este planeta espectacular y maravilloso que tenemos? Ahora, la pregunta es si podemos hacer algo. Y les pregunto a quien desea escribir en el chat o quien desea abrir su micrófono, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer para cambiar esa historia y ese rumbo por el que vamos? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar el rumbo en la historia? ¿Qué podemos hacer? Allí voy viendo en el chat. ¿Qué podemos hacer? Y ahí donde estás te pido tomar una respiración profunda. Te pido tomar una respiración profunda y seguir preguntándote qué podemos hacer, qué puedes hacer. Al tiempo que vamos a estar atentos a las respuestas que surgen en el chat, así alguien desea abrir su micrófono y comentarlo. Pero tomémonos este momento, este tiempo para preguntarte qué podemos hacer. Proyectos, cuidar del próximo, comenzando a cambiar uno mismo para ayudar, poner en práctica los ODS, poner en práctica los cambios, ser más solidario, cambiar la matriz energética para para energía renovable, para reducir la producción de dióxido de carbono, el efecto invernadero, evitar la contaminación, ofrecer ayuda a gobiernos, activar los ODS, recibir y transmitir conocimiento, ser más empáticos, amar más al prójimo, solidaridad con el prójimo, pensar en el futuro, no solo en el presente, hacernos más humanos, tratar mejor el ambiente, descentralizar las poblaciones, tener una economía de alimentación familiar y sostenible, muy bien, cambiar nuestra mente, donde están las ideas, para hacer que las cosas sucedan. Mejora continua, buscar siempre los mejores sentidos, trabajo en familia, más proyectos sostenibles, cambiar políticas públicas. Ok. Muy bien. Fíjense, el voluntario puede tener extraordinarias ideas como las que ustedes plantean. Ahora, en JCI y en muchas otras organizaciones de trabajo voluntario globales, nos estamos preguntando qué podemos hacer en términos no de qué puede hacer el otro, sino qué puedo hacer yo. Sino qué puedo hacer yo. Y la invitación que vamos a hacer en este momento, y nos vamos a dar un paseo por un poco de realidad, más datos sobre realidad vamos a tener, es que les debo decir que aunque muchos de ustedes están escribiendo eso, muchos otros y el planeta entero se ha detenido por mucho tiempo en decir, pero ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de esta realidad? ¿Quiénes son los responsables de que estos números estén así? Y les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los responsables? Mientras busco un libro que tengo acá que quiero mostrarles, mientras busco un libro, les pregunto y escriben en el chat, por favor, ¿quiénes son los responsables? Nosotros, dice Ramos, todos. Ok. Nosotros mismos. Fíjense, voy a mostrarles un libro en este momento. El libro se llama El Club de los Elegidos. El Club de los Elegidos.
En el Club de los Elegidos, este profesor de la Universidad de Columbia, David Rothkopf, hace un planteamiento súper interesante. Él dice que hay 6.000 personas, yo lo actualizo a 7.000, estoy actualizando los datos de Rothkopf. Él dice que hay 6.000 personas que lideran el planeta, cuyas decisiones, cuyo liderazgo, cuyas firmas cambian la realidad de países enteros, de poblaciones enteras, de empresas enteras, empresas que a veces tienen más poder, más recursos que países enteros. Y él dice que hay en un mundo de 6.000 millones, hay 6.000 líderes que son los que determinan e impactan el planeta. Eso es lo que muestra en su investigación. Yo lo llevo a 7.000 en un mundo de 7.000 millones. Es decir, en un mundo de 7.000 millones, si hay 7.000 personas que están tomando las grandes decisiones, eso quiere decir que es literal 1 en 1.000.000. Que es literal 1 en 1.000.000. ¿Para qué nos sirve este dato? En el entendido en el que, sabiendo que yo estoy de acuerdo con ustedes, con todo lo que están escribiendo en el chat, yo, usted, nosotros, somos todos nosotros, pero ¿para qué nos sirve este dato que acabo de mostrar? Decir que hay 7.000 personas que la investigación muestra, en este caso estoy citando al profesor Rothkopf de Columbia, que dice que estos 7.000 lideran la vida y sus decisiones impactan lo que pasa en el mundo. ¿Para qué nos sirve ese dato? ¿Para qué nos sirve? Si alguien tiene una mirada, pues la puede escribir en el chat, puede abrir su micrófono en este espacio entre líderes en el que estamos. ¿Para qué nos sirve? Podemos hacer algo. Si al final tú y yo no estamos en esa lista de la gente que decide hacia dónde va el planeta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Voy a quitar por un momento nuevamente la pantalla para ver sus rostros, mientras nos preguntamos qué podemos hacer. Ajá, discípulos menores. Sí, pueden hablar por micrófono, sin problemas. Así es, ¿qué podemos hacer? Pero está bien, porque esta sesión es altamente reflexiva, así que yo dejo preguntas allí, doy unos instantes para el pensamiento, para preguntarnos qué podemos hacer. Por ejemplo, ajá, dicen influenciar mejor, acreditar un poco, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo repetir? Ajá, tomar conciencia, dar el ejemplo. Ok, dar el ejemplo. ¿Y qué tal, por ejemplo? Fíjense, voy a compartir algunas respuestas que el mundo ha dado a esa pregunta. Una de las respuestas es luchar por los derechos. Bueno, si hay 6.000 personas o 7.000 que están definiendo hacia dónde va el mundo, entonces vamos a hacer que esas personas nos escuchen. Ese es un camino. ¿Están de acuerdo con ese camino? Esa es una opción. Esa es una opción. Para trabajar nosotros mismos, hacer algo mejor para un mundo. Ok. El sistema de Naciones Unidas en algún momento, y ese momento está allí claramente establecido, en 1948, post Segunda Guerra Mundial, dice que tenemos que hacer algo para luchar por los derechos y para que el mundo vaya hacia donde tiene que ir. Y entonces aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Y quisiera pedirle a alguien que quiera practicar su español, que abra su micrófono y me ayude a leer lo que dice el artículo 29 de esta declaración. Un voluntario en este mundo de voluntarios, que hoy tiene aquí a 200 líderes. Un voluntario que quiera practicar su español, abra su micrófono y me ayude a leer este slide, esta lámina. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de
liberdades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en la sociedad democrática. Estos derechos y la libertad no podrán, en ningún caso, ser ejercidos por la oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por apoyarnos con esa lectura. Y fíjense, al final de los derechos que en ese momento se definieron, un último artículo en la Declaración de Derechos plantea deberes. Parte de lo que queremos mostrar aquí, de lo que deseo mostrar aquí, es que cuando el profesor Rothkopf dice que hay 6.000 liderando el mundo, los espacios de trabajo voluntario como la JCI desean formarte para que tú comiences a apostar, están en las posiciones de liderazgo de la gente que tiene influencia, en gobiernos, en empresas, en la sociedad civil. Y cómo tú puedes participar y ser parte de esas listas. No digo solo en la mundial, sino en Brasil, y cómo puedes estar en los 6.000 o en los 600 de Brasil, y cómo puedes estar en los 60 de Curitiba o de Sao Paulo. En el entendido de que el mundo tiene una deuda gigantesca. Aprendimos a defender nuestros derechos, pero se nos ha olvidado el deber que debería ser voluntario para retribuir todo lo que hemos aprendido a pedir como dueños y señores del planeta. Lo que quiero decirte con esto es que, desde mi perspectiva, y quiero chequear con ustedes que escriban sí o no en el chat, si ustedes están de acuerdo con que hay un desbalance en la historia de la humanidad y que hemos logrado la conquista extraordinaria de preparar a generaciones para que luchen y defiendan sus derechos, pero que no los hemos preparado, que no nos hemos preparado para cumplir con nuestros deberes, para cumplir con nuestra labor, esa que debería ser voluntaria, pero que no siempre es. Camil dice con certeza. Coloco el Club de los Elegidos, es el nombre del libro. Pero ¿saben por qué esto sucede? Porque en el mundo del aprendizaje y del desarrollo del liderazgo se nos ha dicho, y más en el mundo voluntario, se nos ha dicho o hemos dicho que tú tienes que hacer lo que quieres hacer, no lo que debes hacer. Porque si tú quieres, eres libre. Si tú quieres, lo vas a hacer de corazón. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Y cuando digo parcialmente, voy a pasar a explicarme. Cuando investigamos qué significa deber, los conceptos oficiales dicen que es estar obligado, es una obligación. Por eso no nos gusta, ¿verdad? A nadie le gusta una obligación. La obligación de corresponder a alguien en lo moral. Cumplir obligaciones por el respeto, por gratitud. Es decir, yo estoy agradecido con el planeta, entonces voy a hacer algo porque me siento con el deber de hacerlo. O por otros motivos, o por tener una deuda. El planeta cuando dice, ok, nosotros tenemos una deuda, pero le hemos dicho a la gente que haga lo que quiera, porque eso es libertad, en lugar de preguntarnos cómo podemos hacer que la gente quiera hacer lo que debe hacer, las Naciones Unidas plantea una agenda de la que la JCI forma parte, como organización de líderes que quieren estar en los 6.000 del planeta, o en los 6.000 de Brasil, o en los 600 de tu ciudad. Y plantea estos 17 objetivos. Y dice fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura,
reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Y entonces Naciones Unidas dice, sí, es verdad, tenemos algo que hacer. No basta con luchar por los derechos y por luchar por lo que tenemos que pedir para nosotros. Llega el momento, la hora del deber, de cumplir, de retribuir, y plantea esta agenda de 17 objetivos. Quiero chequear, aquí estamos entre adultos y entre líderes, quiero chequear que escriban de nuevo ahora sí o no, si tú conoces esta agenda, si conocías estos 17 objetivos. Y si es sí, estupendo, y si es no, estupendo también porque los estás conociendo hoy. Pero quiero chequear, quiero ver sí o no allí. Porque lo que queremos plantear hoy es que todo ser humano que habite en este planeta en estos tiempos debería estarse preguntando cómo puedo voluntariamente sumar, contribuir con uno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que plantean una meta para el mundo, para América y para Brasil de aquí al 2030. Y que plantea unos objetivos y unos indicadores. El mundo del trabajo voluntario hoy, es el mundo de un líder que sabe que tiene una deuda con el planeta, con su país, con su ciudad y al final de cuentas con nuestra gente. Y que no le tiene miedo a pagar esa deuda. Que voluntariamente dice, yo voy. Pero que asume hoy la fuerza de que no es solamente un tema de que quiero, bueno, sí, si quieres lo haces, si no quieres. Hoy tú estás llamado a hacerlo. Y nuestra pregunta como líderes, la pregunta para ustedes, para los líderes de la JCI, para quienes se están aproximando a un espacio tan espectacular como la JCI para encontrarte con otros que quieren hacer cosas como esta, es qué podemos hacer para que las personas que no están en esta sala, que no aceptaron esta invitación, quieran hacer eso que deben hacer. En la JCI, por ejemplo, somos miembros consultivos general de las Naciones Unidas a través de su organismo económico, de ECOSOC. Y ahí tenemos encuentros anuales con Naciones Unidas. Una de esas aliadas es Gillian Sorensen, Senior Advisor de la Fundación de las Naciones Unidas, que nos invita desde en ese momento, sí, el de la foto soy yo con unos cuantos kilos de más, esa foto tiene unos cuantos años, pero soy yo en estas andanzas, en estas aventuras JCI. Y Gillian Sorensen nos decía en ese momento en Naciones Unidas, selecciona 1, 2, máximo 3 de esos objetivos de desarrollo sostenible. En ese momento, antes de esa agenda ya planteaba objetivos de desarrollo del milenio. Hoy, los conocidos objetivos de desarrollo sostenible, que se apliquen más particularmente a tu situación. Y más adelante, ya ahí sí me parezco más ahorita, en Ámsterdam, hace unos 3 años atrás, el mismísimo secretario general de Naciones Unidas, que en paz descanse, nos decía, Kofi Annan, pasado miembro además de la JCI, líder formado en la JCI, nos decía, comienza en tu comunidad, comienza en tu universidad, comienza en tu pueblo, comienza en tu barrio, comienza en tu edificio, comienza en tu trabajo, pero comienza. Es la invitación que nos hacían los miembros de la JCI reunidos en Ámsterdam, Holanda, a final del año 2017. Con este punto, nosotros lo que queremos preguntarte es, bueno, poner sobre tu mente que comiences a preguntarte, ok, ¿por dónde comienzo? Si esta es la realidad, ¿por dónde comienzo? Y que comiences a decir, ok, voy a elegir este objetivo de los 17. De esos 17 objetivos voy a elegir este que me gusta, que me hace sentido, y voy a participar en un proyecto de este. Voy a ver en JCI qué proyectos tienen. Los proyectos de JCI están todos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿En cuál puedes sumar? ¿O saben qué? Yo no quiero ver qué proyectos están. Siempre he tenido un proyecto en mente y quiero presentarlo a la JCI para tener amigos, equipo, gente, otros voluntarios que se sumen a ese proyecto o iniciativa. Para que tú te preguntes, ok, ¿cuál es mi saldo de todo lo que recibo, de lo que he recibido en mi vida, en mi historia familiar, empresarial, del planeta, del país, de la ciudad?
¿Cuál es mi saldo? ¿He yo retribuido, devuelto, más allá de un gracias? ¿En un tiempo en el que decir gracias no es suficiente? En un tiempo en el que el gracias tendría que mostrarse con retribución. ¿Cómo tú le estás devolviendo al Brasil con el que estás agradecido todo lo que Brasil ha hecho por ti? ¿De qué forma tú le estás retribuyendo a tu ciudad todo lo que tu ciudad ha hecho por ti? ¿De qué forma le estás retribuyendo a tu pueblo, a la empresa en la que trabajas, a la familia en la que naciste, todo lo que se ha hecho por ti? Indira Gandhi planteaba una frase con la que quiero acompañar el mensaje que quiero brindar, que dice: la gente tiende a olvidar sus deberes, pero a tener muy presentes sus derechos. La gente tiende a olvidar sus deberes, pero a recordar sus derechos. La propuesta que nosotros traemos es que gente como tú tenga muy claros sus derechos y los exige, los pida, pero que se pregunte cómo yo puedo cumplir con mis deberes y el ejercicio del trabajo voluntario en organizaciones globales como las otras 6 es un extraordinario camino para lograrlo. Yo voy a quitar nuevamente por un momento la presentación para ver sus cámaras y para decirles lo siguiente. Imagínense que nosotros vamos dentro de unos años al... ¿Quién de ustedes ha estado en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas? Ajá. ¿Quién quiere estar? Quiero ver sus cámaras. ¿Quién quiere estar algún día ahí? Ajá. Ahí veo reacciones. ¿Y quién quiere estar? No para tomarse la foto que yo me tomé, sino para hacer una propuesta en Naciones Unidas. Ajá, ahí veo a Gabriel. Sí, muy bien. Imagínense que usted tiene la posibilidad de ir a Naciones Unidas y de hacer una propuesta. Y te voy a pedir que pienses en este momento en ese escenario, en esa posibilidad. Porque esas posibilidades existen, debo decir. En esta organización las creamos, las tenemos. Y que tú llevas una propuesta. Imaginemos que esa propuesta es que tú digas: miren, señoras y señores de las Naciones Unidas, tenemos ya unos cuantos años luchando por los derechos, es hora de poner en la mente de nuestra gente que hay que cumplir deberes. Quiero preguntarte, ¿qué deber tú propondrías a la humanidad? Es algo que tú digas, pero específico, ¿no? Amarnos más, sí, amarnos más, pero específicamente un deber. Un deber es cuidar las plantas de las ciudades, clasificar la basura, el deber de hacer trabajo voluntario una vez a la semana, yo qué sé, específico. Quiero pedirte que pienses en algo específico, una propuesta, que en una frase tú puedas decir 3 palabras, 4 palabras. Quiero pedirte las pienses un poco más, pero ¿qué propondrías? Si tuvieras la oportunidad de decirle al mundo entero: miren, yo creo que es hora de que cumplamos con esto. Y lo que voy a hacer en este momento es que voy a enviar por el chat un link. Y les voy a pedir que vayan a ese link. Y en ese link les voy a pedir que escriban su idea, ¿les parece? En ese link les voy a pedir que escriban su idea. Allí van a ver un signo más, un plus. Dale plus y escribe allí qué idea propondrías tú al mundo para que sea mejor, pero específica, clara. Un proyecto que tú digas: esto tenemos que ponerlo en la agenda de los líderes del mundo. Te voy a pedir que vayas a ese link, que le des clic, que busques el signo más y escribas allí tu idea o tus ideas. Y que escribas allí tu idea o tus ideas. Tómate tu tiempo. Muy bien. Tómate tu tiempo, pero ve a ese link y escribe allí tu idea. Escribe allí tu idea y vamos a ver qué proponen los líderes presentes. Muy bien.
Y allí estoy viendo que muchos de ustedes ya están respondiendo. Ajá. Vamos viendo los resultados. Vamos viendo los resultados. A ver qué opinan. Por ejemplo, educación para todos. Enseñar a las personas a pensar coherentemente por ellos mismos. Oratoria en las escuelas. Ese proyecto espectacular de la JCI. No sé si lo conocen todos, pero es un proyecto extraordinario que la JCI Brasil ha liderado por muchos años. Educación para todos, que podamos organizar diversas organizaciones del tercer sector. Enseñar a los niños a cuidar el dinero, me encanta. Educación ambiental, educación financiera. Acceso pleno a educación y tecnología. Una cesta básica por mes. Acceso pleno a tecnología, acceso pleno a tecnología. Trabajar por la educación de base inicial. A ver, ¿qué más tienen por acá? Extraordinarias ideas. Proponer prácticas más sustentables. Fomentar nuevo estilo de liderazgo. Se repite educación financiera. Disminuir las desigualdades sociales. Trabajo voluntario internacional. Academia Nacional de Debate es un proyecto extraordinario. Y allí vamos cargando este link, esta cartelera de ideas extraordinarias de líderes del Brasil que están dispuestos a hacer eso, debate y oratoria. Trabajar por la educación base, universalizar el acceso a la educación en la tecnología. Mejor planificación de los espacios y de las ciudades. Genial, me encanta cómo los proyectos comienzan a surgir y cómo hemos cargado esta sesión de posibilidades e iniciativas. Muy bien, y pueden ustedes irse paseando también allí por ese link, que va a quedar además a la disposición ahí para ustedes por unos días para que puedan tener acceso. Es un banco de datos y de ideas interesantísimas que surgen desde ya de los líderes que comienzan a vivir esta experiencia gracias a la invitación de la JCI Brasil. Ayudar a los niños que sufren abuso moral, social y psicológico. Muy bien. Con ese banco de ideas allí en pantalla, yo quiero ya irme acercando al cierre de esta sesión, agradeciéndoles primero a la JCI Brasil por hacer posible este encuentro, no solo el de hoy, no solo esta sesión, sino cada una de las experiencias que van a estar viviendo quienes dijeron sí. Y quiero cerrar diciéndoles que este mundo del trabajo voluntario de hoy, desde la perspectiva de este servidor, quizá ya no debería ser tan voluntario. Es decir, deberíamos reaccionar para descubrir que es un deber y que el deber de ser voluntario es algo que esta generación y las que siguen están llamados a querer hacer. Es decir, yo estoy aquí para decirle, la JCI está aquí para decirte, tú tienes el derecho, por supuesto, de decidir a qué dedicar tu tiempo, pero en JCI creemos que también tenemos el deber de dedicar tiempo, recursos, energía a hacer del mundo, de la ciudad y del país un mundo mejor. Y yo sé y queda claro
que eso es un desafío, porque cuando vemos los datos, ¿quién de ustedes se siente abrumado y dice, wow, ¿cómo vamos a poder con esto? ¿Cómo vamos a poder con esto? Y para decirte cómo vamos a poder con esto, quiero contarte la historia de una persona que conocí en Puerto Rico, en un evento de la JCI también hace unos años. Este es un joven, pero para eso quiero pedirte, para contarte esa historia, que frotes tus manos. Que frotes tus manos. Que te estires hacia arriba, hacia los lados. Que te ubiques cómodamente en tu asiento. Eso, y que te dispongas a escuchar esta historia de un joven que conocí en un evento de la JCI Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. Este es un joven que le faltan los brazos, perdió los brazos en un accidente. Y se dedica hoy al ejercicio físico, es físico-culturista. Este joven, que ha ganado medallas después del accidente con el que perdió los brazos, fue un joven que cuando perdió los brazos vino una época de su vida en la que tuvo muchas crisis. Perdió los brazos, perdió el cupo en la universidad, perdió el trabajo, perdió su novia, perdió todo y terminó siendo un joven de la calle que cayó en las drogas. Después de todo eso, él logra recibir apoyo por voluntarios que comenzaron a trabajar con él para apoyarle. Él logró salir de eso y hoy por hoy se dedica voluntariamente a lograr que otras personas con los desafíos por los que él pasó de calle de drogas salgan de allí. Yo quiero cerrar esta sesión diciéndole algo que él decía, pero quiero confirmar que me escuchen y me vean bien, que me escuchen y me vean bien. Y quiero pedirles que repitan después de mí lo que yo voy a decir y practiquen su español si pueden. No son palabras mías, son palabras de este joven. Él decía, a mí, no me falta nada. Tengo completa mi voluntad. Y lo único que necesito es una mano para dar. En la JCI creemos que a nosotros no nos falta nada. No sabemos cuál es tu realidad, la realidad de tu ciudad y de tu país. Pero creemos que los líderes están completos cuando tienen la voluntad de hacer cosas extraordinarias para generar los cambios que necesitamos generar. Si tú hoy consideras que no te falta nada y que tienes completa tu voluntad, acércate a espacios de trabajo voluntario y haz equipo con otros que, como tú, no solamente creen que es posible construir un mundo distinto, sino que están dispuestos a crearlos hoy. Para mí un enorme placer acompañarles. Muchísimas gracias a la JCI Brasil por esta oportunidad. Espero que nos encontremos en redes sociales, más importante aún que sigan @JCI Brasil, JCI América, JCI Leaders, para hacernos equipo en esto de lograr un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Gracias, Argenis. Muchas gracias. Una reflexión muy fuerte, sí. No hablo muy bien español, pero yo necesito agradecer en nombre de JCI Brasil, sí. Em nome de JCI Brasil, nós agradecemos teu tempo, né? Que sempre eres bem-vindo às atividades brasileiras. Então, é sempre uma honra estar aqui com toda a JCI Brasil. Fique à vontade para participar. Agora temos a nossa palestra com o vice-presidente mundial, Tainan. Então, fique à vontade, Argenis. Muchas gracias, Argenis. Agora temos nada mais, nada menos do que um passado presidente nacional da JCI, Tainan Mariano, direto de Florianópolis. Ele que hoje é vice-presidente mundial, é um amigo que a JCI me deu, né? Ele está na organização há um bom tempo, se não me falha a memória, desde 2011, né? Ele que teve uma passagem fora do Brasil, na JCI da Irlanda,
retornou, foi um dos fundadores da JCI Florianópolis. Tainan Mariano está na escuta, meu amigo. Estou por aqui, Wilson. Pessoal, Wilson, primeiro, obrigado pela apresentação, sem dúvidas nenhuma, não só um parceiro de trabalho aí, né, desses últimos anos pela JCI, também na JCI Brasil, mas com certeza um grande amigo. Antes de tudo, também quero parabenizar o Arrhenius pela apresentação, pessoal. O Arrhenius, que é uma das, posso dizer, das celebridades da JCI no nível mundial. O cara lidera muita gente. Vamos pensar que essa organização tem 150 mil pessoas em 110 países, em 6 mil cidades ao redor do mundo. Esse cara lidera os melhores dos melhores do mundo. Então, para mim, na verdade, é uma honra também fazer parte desse evento, falando logo depois do Arrhenius. Vou tentar manter, gurizada, vou tentar manter a barra lá no alto, né? Vamos ver como é que eu me saio. Mas vamos lá, tô aprendendo muito com ele, já fui treinado por ele na Argentina, em Mendoza. Vou falar um pouquinho, rapidamente, vou passar por isso. Fui treinado por ele, continuo sendo treinado por ele, fui depois na Bolívia também, enfim. Então, aprendendo muita coisa nesse tempo com ele também. E com diversos que estão aqui, né, pessoal? Então, gurizada, vamos ao trabalho. Temos mais, então, um pouco de conversa nessa noite, tá? Espero que vocês estejam aí contentes, aproveitando essa noite, esse início de semana. Vou, então, Wilson, posso meter-lhe bala aqui? Compartilha minha apresentação e vamos tocar o barco? Fica à vontade aí. Vamos embora, então. Pessoal, vou compartilhar aqui. Quando vocês verem, vamos ver. Vocês me falem quando. Já está aí por aí? Sim. Beleza, pessoal. Gurizada, então vamos lá agora. O que eu vou comentar nessa conversa aqui, tá, pessoal? A gente tem aí mais ou menos uns 50 minutos de conversa, tá? Se tudo correr bem, a gente acaba um pouquinho antes das 9. Enfim, e aí a gente vai descansar também. Pessoal, provocado aí pelos nossos amigos, Wilson, Billy Bill, nosso presidente nacional, Marco Polfo, enfim, todo esse time que montou esse evento para vocês. A ideia é que a gente sai falando de voluntariado, da nossa conexão, né, como vocês viram com a Arrhenius, e agora a gente vai comentar, no final das contas, cara, o que eu tenho a ver com esse negócio de JCI, o que eu tenho a ver com... A gente pode falar o que eu tenho a ver com o mundo, o que eu tenho a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas o nosso presidente comentou uma coisa muito interessante, pessoal, que é aí que eu já começo a nossa apresentação. A JCI é uma organização que a gente faz para o mundo, mas que, ao fazer pelo mundo, a gente cuida da gente mesmo. A gente cuida de quem está bem do nosso lado, de quem está ao nosso redor. Porque sendo uma organização que está ao redor do mundo, não é eu aqui em Florianópolis pensando nesse momento, agora, no que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Lá do outro lado do mundo também tem gente fazendo acontecer. O que eu vou fazer agora no meu quarto, depois na cozinha, né, na minha casa, enfim, na minha comunidade. E basicamente, pessoal, o pessoal já me apresentou, mas, né, está aqui Tainan Mariano, vice-presidente mundial da JCI. Então, eu sou um dos vice-presidentes mundiais, nós somos em 17 vice-presidentes mundiais, eu sou responsável por 5 países, que é os Estados Unidos, o Suriname, o Uruguai, o Paraguai e o Peru. E, obviamente, além do um pouquinho que vocês vão conhecer da minha leve trajetória dentro da JCI, esse é o Tainan, que não é só membro da JCI, mas é o Tainan profissional, né? O Tainan que trabalha com marketing, que é consultor de marketing, consultor de gamificação, enfim, que tem empreendido nos últimos vários anos. E vocês vão ver como que a JCI me levou de um menino, 22 anos, entrando na vida adulta e profissional, para me tornar, enfim, né, o empreendedor que eu acabei me tornando, ter atendido as empresas que eu atendi, os resultados que eu gerei também, pessoal. Só uma coisinha, pessoal, eu não vou conseguir, tá? E aí eu vou pedir até a ajuda do Wilson, eu não estou conseguindo acompanhar o chat por agora,
tá? Porque eu coloquei nesse, né, nesse modo tela cheia. Então, qualquer coisa que surgir uma perguntinha ali, me dê um toque aqui que eu já puxo para comentar ali. Por que eu digo isso, pessoal? Você pode fazer qualquer pergunta a qualquer hora dessa conversa aqui, inclusive abrir o áudio, me interromper e perguntar o que vocês quiserem, sei lá por quê, se fizer sentido, enfim, tá, pessoal? Somos em vários nessa conversa e vocês vão ver que pela minha forma e pelo que eu aprendi ao longo do tempo, é que é na colaboração que a gente gera, inclusive, muito mais conhecimento. Então, pessoal, de novo, entro com 22 anos na JCI, hoje eu tenho 31, esse ano faço 10 anos de organização, faço 10 anos do Tainan profissional também, né? Inventei um monte de moda, viajei bastante, né? Fui palestrar com chapéu de bobo da corte, outra hora era com chapéu de Mário, enfim. Aqui são algumas fotos, pessoal, só para dar um pouquinho, só para ver por onde que eu acabei andando, né? Aqui tem foto na Irlanda, tem foto em Malta, tem foto em Mônaco, tem foto na Bolívia, enfim, como que eu cheguei ali? O que despertou querer fazer parte de uma organização? O que despertou querer ser um voluntário? O que despertou se tornar um melhor líder? E aí eu coloquei aqui o marco zero. Então, o que é o meu zero? Qual que é o zero do Tainan? Eu, bem novinho, vocês nem vão me encontrar aí, e eu também não vou nem dizer, para não passar vergonha no final das contas, tá? Mas aqui no acampamento pioneiro, né, do movimento escoteiro em Blumenau, onde o Eduardo Kunrat, da JCI Curitiba Centro, me fala a seguinte frase. Ele é pioneiro, ele é mestre pioneiro do grupo do movimento escoteiro, certo? E a gente se conhece, eu sou pioneiro na época de Florianópolis, e ele pega e comenta, a JCI é uma organização de jovens líderes, empreendedores e cidadãos ativos. E quando ele falou isso, assim, caralho, maluco, eu tenho que fazer parte desse negócio? Jovens líderes, empreendedores e cidadãos ativos, eu tenho que ser. Eu não sou nada disso, eu não lidero, eu não empreendo e, pelo visto, eu nem sou muito cidadão ativo. Eu tenho 22 anos, sou um menino saindo da faculdade, cara, eu quero ser tudo isso. E eu quero saber quem que são os outros que estão nessa história toda. Então, essa frase, pessoal, me provoca a querer fazer parte da JCI. E aí, o que é curioso nessa história é porque eu saio desse acampamento, volto para Floripa e só tem um detalhe, não tem JCI em Florianópolis. Não tem JCI, eu não posso fazer parte dessa organização mundial de jovens líderes empreendedores que formou uma galera muito louca ao redor do mundo. Não posso, porque não tem. E aí, enfim, acontece que, estudando sobre essa organização, eu acho que vocês acabaram até vendo essa foto na hora que forem se inscrever, eu vejo quem que são os caras que fizeram parte da JCI. Inclusive, um deles eu acabei conhecendo na Conferência da Europa em Mônaco, que foi o Príncipe Albert, né? O Príncipe Albert de Mônaco. Mas, enfim, além dele aí, né? Tantos primeiros-ministros do Japão, alguns, né? Alguns presidentes dos Estados Unidos, Kofi Annan, que foi secretário-geral, né? Da ONU, enfim. E eu, assim, cara, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Tenho 22 anos. Príncipe vai ser um pouquinho difícil de eu me tornar, né? Não acho que não é bem por aí que eu estou indo. Não acho que é presidente dos Estados Unidos também, mas de uma forma diferente, cara, vou me espelhar em Kofi Annan, vou me espelhar em outras celebridades da JCI, em outras pessoas que passaram por essa organização e também pelo que eu mesmo quero ser, certo? Ao longo da minha vida. E aí, pessoal, é ali que eu conheço e se torna a ferramenta, uma das ferramentas da minha vida. Porque quando a gente conhece essa organização, ela nos apresenta áreas de oportunidade e apresenta também o que a gente chama agora de framework de ação da JCI. Então, basicamente, era um menino recém-saído da faculdade, né? Saía de estagiário para arrumar o primeiro trampo, ganhando bem pouquinho, e vi nessa organização a possibilidade, então, opa, pera, vamos ver o que ela tem para mim. E a primeira coisa que eu percebi ela tem uma oportunidade de desenvolvimento sensacional. Então, é nisso que eu vou me agarrar, porque eu sou formado em mecatrônica industrial, eu sou programador, quero montar minha empresa, mas, cara, eu acho que eu aprendi só a parte técnica, eu não aprendi
soft skills. Eu não aprendi, na verdade, negociação. Eu não aprendi tanta coisa na faculdade. Eu acho que eu preciso ainda dar um up. E aí, pessoal, na área de desenvolvimento pessoal, o tempo passa, né? Então, e fui nesses últimos anos treinado em liderança, treinado em oratória, treinado em debate, em resolução de conflitos, em marketing, em vendas, em coaching, responsabilidade social e, curiosamente, treinado dentro de castelo, de templo, de monastério e diversos hotéis por aí, por tudo quanto é lugar. Então, eu entro com 22 anos e começo a conhecer essa organização que treinamento é o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro desenvolvendo, porque a gente pega e se encontra, por exemplo, numa noite de terça-feira com quase 200 pessoas do Brasil inteiro para se desenvolver, para se conhecer, para se trabalhar, para aprender coisas novas. E isso é sensacional. Isso eu encontrei em pouquíssimos outros lugares. Então, basicamente, hoje, na condição, eu estou como o falante, vamos dizer assim, mas estou o tempo inteiro trocando de posição, seja eu contando histórias, seja eu ouvindo e aprendendo, certo, pessoal? E aí, basicamente, o que vem depois desse meu desenvolvimento pessoal cara, então é isso. Não é necessariamente depois, né? As coisas acontecem meio que ao mesmo tempo. E aí que surgiu a parte de negócios, de empreendedorismo, né? Porque eu fundo a JCI em Florianópolis e alguns meses depois começo a minha primeira empresa. Que era a Arlequim Design, uma empresa de desenvolvimento de software, desenvolvimento de design, gráfico, enfim, uma agência de marketing, certo, pessoal? E é mais ou menos nesse tempo também que eu vou para a Irlanda, né? Como o Wilson comentou, eu passei 3 anos da minha vida na Irlanda, fui lá para estudar inglês, chego na Irlanda e penso assim, bom, não conheço ninguém, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a JCI. E aí ali eu faço diversos amigos. Na primeira semana estava tomando já uma cervejinha, né? O povo irlandês bebe praticamente mais do que nós, inclusive, porque o povo para beber. Ali eu, inclusive, eu aprendo a beber, tá? Eu não coloquei na parte de desenvolvimento pessoal, porque essas coisas a gente não escreve, né? A gente não escreve num texto formal, né? Sério. Mas aprendi a beber também na Irlanda, e não foi pouco, inclusive. Até mais do que devia, talvez. E é lá, pessoal, que a minha empresa ela evolui, porque eu participo de um programa da JCI, criado dentro da JCI Dublin, um evento que acontece dentro do Google, né, no headquarters do Google na Europa, e dou início à minha segunda empresa, que é a Ideia Labs, então. Uma empresa, e aí sim, de desenvolvimento de negócios, não era mais apenas focado em site, não era mais apenas focado em parte gráfica, mas ali eu começo a falar sobre desenvolvimento de negócios como um todo. Né? Então, gestão, obviamente, passa por desenvolvimento de software, por marketing, posicionamento, vendas e por aí vai. E aí eu tô com, cara, moça da Argentina, Romênia, República Tcheca, enfim, então um negócio super diverso, né? Um evento que foi, pessoal, até para comentar, né, super baratinho, a gente entra dentro do evento, dentro da Google e sai dali montando uma empresa. Então, curiosamente, né, não tinha necessariamente me preparado para dar esse passo, mas de repente me vejo evoluindo a minha empresa. E aí, pessoal, agora vem o ponto onde bate com certeza com o que o Arrenes comentou, né, que é o nosso lado voluntário, não apenas para a gente se desenvolver, não apenas para a gente fazer negócio, mas a gente acabar trabalhando, se voluntariando para a nossa comunidade, né? Então, a gente tem que combinar que o nosso país não vai ficar melhor, o nosso estado não vai ficar melhor, a nossa cidade não vai ficar, nem o nosso bairro vai ficar melhor, se a gente ficar xingando no Twitter, né? Se a gente ficar ali, mídias sociais, tal, reclamando das coisas, não é bem por aí que as coisas, de verdade, elas mudam, né? Faz parte também. Faz parte a gente se comunicar e a gente comentar os nossos contentamentos. Mas acontece mesmo, o resultado vem quando a gente vai para a rua, obviamente, arregaça nossas mangas e pau na máquina, né? E basicamente a JCI, em tudo quanto é lugar, desenvolve diversos projetos. Aqui em Florianópolis, a gente também desenvolve um dos projetos que é o Oratória nas Escolas, e aí foi essa foto que eu escolhi para mostrar aqui para vocês. Um projeto, então, que a gente desenvolve, que a gente fez em Floripa, que acontece há vários anos no Brasil, que é para ensinar a gurizada, né, adolescentes de 13 anos, 14 anos, a falar em público. Principalmente porque
tem gente que tem mais medo de falar em público do que tem medo da morte. Então, um projeto que nasce mais de 10 anos no Brasil, tomou diversas cidades, e a gente acaba trabalhando com uma gurizadinha que é sensacional. Em Blumenau, que eu acabo participando do meu primeiro evento da JCI, vejo um menininho, um japonesinho lá de Rio do Sul, fazer um discurso para mais de 100 pessoas, umas inclusive chorando de emocionado. Eu pensei assim, caramba, eu quero ser que nem um menino, já não é mais nem que nem o Kofi Annan, eu quero ser que nem um menino, porque se eu falar que nem esse guri, pronto, tô feito na vida. E quando eu vejo as pessoas chorando com o discurso do guri, eu penso assim, inclusive eu quero estar do lado desses caras, porque eles são loucos. O pessoal tá chorando, maluco. Olha o que o menino fez e olha a energia que tem nessa sala, com essa gurizada que eu quero estar junto. E aí, pessoal, obviamente que é uma das partes que eu mais me engajei, né, ao mesmo tempo que faço tudo isso, é a parte internacional. Tem a saída para a Irlanda também, mas não é só necessariamente sobre a oportunidade que eu tive de ir morar fora, que tinha a ver também com a minha busca por estudar inglês e tudo mais, mas com me desenvolver, conhecer muita gente, e aí eu volto para a parte do desenvolvimento pessoal, né? Comentei que fui treinado em um monte de coisa, mas o interessante da oportunidade, pessoal, e aqui eu quero comentar uma coisa antes de mostrar o próximo slide, pessoal, é que assim, pensa num guri com 22 anos, saindo da faculdade, ganhando 800 pila, sem a menor chance de ir para qualquer lugar nesse mundo. Eu era tipo zero. Pessoal, zero, na verdade, zero é positivo quase. Eu era tipo negativo, eu não falava com ninguém, eu não me mexia, se tivesse uma pessoa na minha frente, eu já travava, inclusive. Mas, enfim, a JCI me dá a oportunidade de não só ser treinado em tanta coisa interessante, mas ir para diversos lugares legais e acabar viajando para a Suécia, para a Malásia, Estados Unidos, Uruguai, Mônaco, Irlanda, obviamente, Bélgica, Argentina, Estônia, Japão, uns países que eu nem coloquei, mas tudo isso, pessoal, não foi a parte de turismo, vamos colocar assim, possivelmente foi um dia, foi meio-dia, talvez tenha dado 2 dias, mas em todos esses países eu fui para me desenvolver, para estudar, não só para aumentar também a minha rede de conhecimento, mas de amigos, enfim, e obviamente aprender uma outra coisa, ter uma visão diferente, que é o que eu comento mais ali na frente quando eu falo de liderança. Ser exposto ao diferente, quando tu vai para um país onde na hora que tu vai atravessar a rua, em vez de tu olhar para um lado, tem que olhar para o outro, só isso aí já dá um nó na tua cabeça, só isso aí já trabalha, né, as tuas sinapses de uma forma diferente aí, que tu já começa a ver as coisas também de uma forma diferente. Então, e aí, pessoal, de novo aqui alguns dos cursos que eu acabei fazendo, alguns dos países que eu acabei indo, enfim, né, tem um pedaço aqui também da minha carreira dentro da JCI, né, acabo participando, sendo membro, diretor da JCI Dublin, diretor nacional da JCI Irlanda também, volto para o Brasil, entro na JCI Brasil, me torno presidente nacional e agora, novamente, né, no lado internacional, como vice-presidente mundial. Enfim, então, de novo, pessoal, não só as diversas oportunidades, né, de impactar a comunidade, de se desenvolver, de fazer negócio, mas também é uma coisa que comentava eu e o Wilson no outro momento, a gente fala isso o tempo inteiro. Quase que não existe lugar nesse mundo que a gente vá que não tenha uma JCI. E para fazer amigo é muito fácil, né? Quando tu compartilha os mesmos valores, né? Quando tu trabalha nos mesmos projetos, né? Quando tu está trabalhando por impacto positivo no mundo, basicamente a gente se conecta de uma forma muito fácil, né? Muito leve, né? Já se tem os elos de confiança de uma forma bem tranquila. E aí, pessoal, se uma coisa são essas áreas todas que acabaram, né, de certa forma, me moldando como profissional que eu acabei me tornando, por outro lado, tem uma coisa que a gente aprende desde cedo, que
para os membros da JCI que estão nessa conversa também, a gente chamava até agora de Marco da Cidadania Ativa. A gente começa agora a gente tem, né, um novo modelo que mescla o trabalho dessas áreas de oportunidade com o nosso Marco da Cidadania Ativa, que é o framework de ação da JCI, que basicamente, pessoal, é o que a gente aprende a fazer na JCI e leva para o mundo dos negócios depois, né? Ou às vezes, enfim, quem já é né, quem já trabalha, quem já tem a sua empresa, quem já é gestor de projetos, quem já trabalha com desenvolvimento de novas soluções, vai ver que também não foge do que é o PDCA, certo? Basicamente, pessoal, a gente começa com o quê? Toda vez que a gente quer criar, né? Vamos pensar que o Arrhenius fez uma provocação a todos nós, né? O que a gente faria, né? Que atividade que a gente poderia fazer? Como que a gente pode impactar? E a gente saiu com várias ideias. O nosso próximo passo, depois de ter essas ideias, a gente tem que analisar a viabilidade desse projeto, né? O quanto esse projeto é sustentável, o quanto esse projeto faz sentido, que outros parceiros podem se engajar também nesse projeto. Então, basicamente, analisar de fato que, da mesma forma como quando a gente quer montar uma empresa, a gente tem que saber se tem demanda. Quando a gente vai montar um projeto, a gente tem que ver se de fato aquilo é uma demanda real, se aquilo ali é de fato a raiz do problema, né? E como que a gente pode, ao mesmo tempo, melhor trabalhar esse projeto. Então, obviamente que a gente passa pela fase de análise. E aí sim, uma vez que fica muito claro, uma vez que eu sei que nicho que eu vou atacar, de novo, pessoal, seja negócios, seja voluntariado, eu vou desenvolver então o meu projeto, eu vou desenvolver a minha solução, eu vou desenvolver a minha proposta de valor de negócio. Passo pela fase de desenvolvimento. E aí, pessoal, obviamente, vamos para a rua, né? Então, tenho negócio desenvolvido, tenho parceiros, inclusive, vamos à execução. Aí vocês vão entender que dentro da nossa organização, tudo que a gente faz é em parceria, né? Então, sempre em parceria com o poder público, né? Seja, então, obviamente, no nível municipal, mas também colaboração com o nível estadual e também presença que a gente tem dentro do Conselho Nacional de Juventude, né? Do governo federal. Então, isso no Brasil e, obviamente, ao redor do mundo, né? Então, a gente coloca o setor público como um parceiro e Caiu o homem. será que eu caí? Coisa rápida aqui, eu fui dar uma girada aqui na cadeira aqui e caí, pelo visto. Tudo bem, Tá na tela aí, Thay. Tudo certinho? Deixa eu subir aqui. Estão me vendo agora de novo a apresentação? Agora sim, tá ok. Show de bola. Pessoal, então, de novo, partimos para a execução com parceiros, obviamente, setor público, setor privado, certo? Sempre junto também com o setor privado. E aí sim, né? Então, sociedade civil, setor empresarial, setor público, vamos para o campo. E no final das contas, pessoal, depois de toda a execução, é claro que a gente vem à fase de revisão, certo? É entender se o que a gente fez deu certo, se a gente resolveu de fato o problema, ou se a gente resolveu, se a gente precisa de uma nova fase, onde que esteve os nossos acertos, ou se por acaso onde estiveram os nossos erros e o que a gente pode melhorar. Quem se envolveu foi suficiente, precisamos envolver mais parceiros, precisamos envolver mais pessoas, precisamos aumentar o nível de trabalho, enfim, de novo, isso para um projeto, isso para o teu negócio também, né? Se a gente faz isso aqui, de novo, pessoal, isso aqui é básico, né? Pode ter gente olhando aqui, pô, mas isso é tão básico, né? Isso é PDCA, né? Eu rodo PDCA e pronto, estou resolvido. Mas a gente faz isso mesmo? Então, basicamente, a gente colocar isso para rodar de uma forma leve, de uma forma tranquila, que aí não tem erro, né? Problema tem, sem dúvidas nenhuma. E é por isso que a gente está trabalhando, é por isso que a gente está junto, é por isso que a gente é contratado como profissional, é por isso que a gente faz os projetos que a gente faz. Porque, de fato, temos problemas, né? Tanto no mundo empresarial, quanto na nossa sociedade, vamos colocar assim. E aí, pessoal, é agora que vem uma parte
né, dito essa historinha toda, né, passa um pouquinho pelo que foi, né, o que eu inventei aí nesses últimos quase 10 anos, né, um pouco da forma como a gente trabalha dentro da JCI. E agora, para falar, de fato, sobre a parte de liderança, né, e aqui a gente vai dar, pessoal, uma pincelada no que é o que, de fato, leva tempo para aprender, certo? Tenho certeza que vocês vão sair dessa conversa com alguns bons insights, já tiveram alguns bons insights com Arrenes e ainda vão tirar alguns. Aqui vai chegar, pessoal, a hora de a gente trocar de fato uma ideia, onde eu vou pedir, na verdade, a participação de vocês para a gente discutir alguns desses pontos. E aí, pessoal, aqui é o que eu resumo o que são esses quase 10 anos como membro da JCI, né? Então, acabei participando de 6 academias de liderança, né, em 6 países diferentes, então, Brasil, Argentina, Japão por 10 dias, Irlanda, Suécia, que foi a Academia da Europa, e Estados Unidos, que foi a Academia Norte-Americana de Liderança. Então, obviamente que não só tive cargos de liderança dentro da JCI, mas também na minha vida profissional, enfim, nas empresas que eu passei e nas empresas que eu atuo também como consultor, mas obviamente que fui liderado e sou liderado, certo? O tempo inteiro. Então, aqui é que eu quero trazer, pessoal, para vocês essa provocação entre líder e liderado. O quanto a gente consegue trabalhar sendo líder e o como a gente trabalha também como liderado. Porque aquele que é liderado sabe o que gostaria no seu líder. E quando a gente está do lado líder, a gente imagina que a gente está fazendo aquilo que a gente sempre pensou que fosse o certo. E aí a gente se vê num momento onde, mas nem tudo vai tão bem assim. Porque então, a essa altura do campeonato, né, pessoal, eu diria para vocês, depois de ter rodado metade desse mundo quase, né, ter estudado liderança, ter liderado um monte de gente, ter tido diversos cargos, tendo alcançado alguns resultados, então era para eu estar 100% sempre dando certo, né? Mas não é, a vida é um pouquinho mais complexa do que isso, vamos dizer, né? Então, além, né, de trazer isso como dentro da JCI, hoje, ano passado, estava como presidente nacional, esse ano como vice-presidente mundial, e trabalho com outros 16 vice-presidentes mundiais, com o presidente mundial, que é do Japão, que inclusive tem uma cultura diferente, fala diferente, né, se comunica diferente, inclusive delega de uma forma com seus próprios aspectos culturais, né? E vamos pensar que japonês não entra para brincar, né, pessoal? É trabalho. Então, como que a gente faz o gerenciamento, né, do enquanto a gente é líder e enquanto a gente é liderado também. Pessoal, e aí acabo passando por 27 países do mundo, né, como eu comentei para vocês, sou exposto ao diferente em diversos momentos, né, exposto ao diferente em diversos momentos, e aí que está, eu diria, uma das principais oportunidades, né, semana passada, semana retrasada, estava eu e o presidente Marco Poffo na reunião de presidentes nacionais com os outros presidentes, né, e outros membros do board mundial, com a liderança também do Arrenes, então, discutindo, né, e aprendendo com os presidentes todos e com as nossas lideranças, como que deveria, como que poderia, né, como que a gente faria desse ano um ano mais fácil, visto tudo que a gente acaba enfrentando, né? Então, eu ainda tô com o objetivo de esse ano aprender espanhol, e até isso é curioso, né? Porque me provoca de fato a estudar mais também, me tornar melhor profissional, e de novo, uma vez que eu me comunico com os meus amigos da JCI, me comunico também para fazer negócios, né? Isso, quando eu vou para a Irlanda, pessoal, monto a minha primeira empresa no Brasil e o meu site é em português. Eu vou para a Irlanda e penso assim, cara, mas para eu vender aqui na Irlanda, é melhor que eu me comunique em inglês. E aí o que eu faço? Traduzo meu site para inglês, começo a me comunicar em inglês, monto uma solução em 2012 e vou atrás de clientes
mais de 40 países, simplesmente porque eu deixei de falar apenas português e comecei a falar inglês também. Então, um momento da minha vida ali, obviamente, de muito trabalho, né? E claro, depois, obviamente, assumindo a gestão de marketing, vendas também de uma outra operação, acabo fazendo uma gestão onde começo sem ninguém para liderar, sem ninguém, eu era diretor de ninguém e acabo com 20 pessoas, né, dos 5 continentes do mundo, e a gente monta uma operação aí para gerar mais de 1 milhão de euros em vendas. Enfim, pessoal, de novo, comento isso para chegar no seguinte ponto. 10 anos depois, então, 100 mil quilômetros rodados, voados, de moto, até de caminhão, e esse 1 milhão de negócios gerados nesse tempo todo, pessoal, isso me levou uma conclusão que eu quero compartilhar aqui com vocês, é uma conclusão baseado nessa experiência toda. Uma conclusão que está aqui aberta a gente conversar, inclusive, sobre isso. O que eu entendi, pessoal, desse tempo todo, de entender, de ver como estão as nossas empresas, como estão os nossos governos de forma geral, isso falo sobre o mundo inteiro, a liderança, como a gente conhece, ela está morrendo. Está morrendo. Certo? Porque a gente vê que o que a gente fez até aqui nos gerou diversos resultados, certo? Mas não é necessariamente a mesma forma de liderança que vai nos levar a sair dos problemas que a gente enfrenta, principalmente porque recursos começam a ficar escassos no longo prazo, obviamente, né? O Arrhenius, e a gente não combinou, obviamente, isso, o Arrhenius traz logo no começo da apresentação dele, né, o momento de mundo, de terra, de planeta Terra que a gente vive também. E por que eu digo isso, pessoal? Eu digo isso porque a verdade é que a gente se encontrou aqui para falar sobre liderança, mas a primeira coisa que a gente tinha que fazer é desaprender a liderar. Essa é a primeira coisa que a gente tinha que fazer, desaprender a liderar. Talvez algumas das coisas que a gente aprendeu fez sentido aí por alguns anos, por algumas décadas, mas não é a primeira vez que a gente muda de forma de liderança, né? A forma de liderança vem mudando ao longo do tempo, né? Ainda não é nenhum visionário dizendo que a gente tem que mudar a nossa forma de liderança, porque a gente acaba evoluindo ela o tempo inteiro. Mas, sem dúvidas nenhuma, a gente chegou num momento onde muita coisa que a gente aprendeu, a gente tem que desaprender. Essa busca por conhecimento, ela tem que ser uma busca orgânica, uma busca diferente. E aí, pessoal, eu trago isso principalmente olhando para uma coisinha, ou duas, na verdade, né? Não são informações minhas, vou trazer aqui 2 convidados, que é o primeiro deles, LinkedIn, né? Imagino aí que diversos de vocês têm conta no LinkedIn, então, né, obviamente, ali uma ferramenta onde a gente se expõe profissionalmente, seja para recrutar, seja para ser recrutado ou para fazer negócios no final das contas, né? E o LinkedIn fez uma pesquisa, pessoal, e lançou no início de 2020, tá? Então, o LinkedIn, ou essa informação que eu trago, ela está um pouquinho atrasada, e já vou trazer uma mais atual, mas no começo de 2020, o LinkedIn, depois de fazer, imagina, ele que faz a gestão de diversas contratações, traz as 5 habilidades, né, as 5 soft skills que mais desejadas desse momento. E a primeira delas, criatividade. A segunda delas, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional. E aqui, pessoal, quando eu comento, olhando para essas habilidades, olhando para a organização que eu acabei entrando quase 10 anos atrás, que é a JCI, pensei assim, nossa, mas que sorte, porque pensa o quanto que a gente tem que usar de criatividade para ser membro voluntário de uma organização que não está se juntando só para fazer negócio, que não está se juntando só para se desenvolver em oratória, mas além de todos os benefícios, no final das contas, tudo que a gente passa dentro dessa organização,
é para impactar positivamente as nossas comunidades. Então, de fato, a gente precisa de bastante criatividade e acaba trabalhando isso o tempo inteiro, né? E criatividade, no final das contas, quando a gente fala aqui no Brasil, pessoal, é gambiarra, né? É a gente, com os recursos que a gente tem, criar a solução para o problema que a gente está vendo. Então, o quanto a gente se desenvolve nesse sentido. E aí a gente fala sobre persuasão. Amanhã, a nossa companheira da JCI, Nonoai Paola, vai falar sobre debate, vai falar sobre persuasão e é a segunda habilidade mais desejada, né, pelas empresas no mundo. Então, persuasão que tu vai usar para em diversos momentos. Então, seja para a gente persuadir no momento de venda, e não só de venda de produto, mas venda de ideia dentro de empresa, seja para persuadir e influenciar de forma positiva colaboradores e companheiros, né, no final das contas, a trabalhar num projeto. E aí, pessoal, a gente passa por colaboração, né? Eu comentava agora há pouco que para fazer tudo quanto é projeto que a gente acaba desenvolvendo dentro da JCI, a gente vai trabalhar unindo sociedade civil, setor público e setor empresarial, né? É com colaboração. E aqui talvez esteja um dos principais pontos do porquê a forma como a gente lidera, ela começa a mudar. Porque colaboração começou a subir demais, né? Nas habilidades demandadas, e não só nas habilidades demandadas, mas na própria cultura das empresas e das organizações. E aí, obviamente, né, pessoal, adaptabilidade, né? Se alguém não teve que se adaptar no ano passado, curiosamente, né, uma possível pandemia que tem acontecido, cara, ali a gente teve a oportunidade, vamos falar do lado positivo, né, sem entrar no mérito da infelicidade que é viver essa pandemia, de a gente acabar não se encontrando fisicamente e tantas outras coisas, mas é a gente desenvolver o nosso lado adaptável, né? Eu acho que no Brasil, de qualquer forma, pessoal, né, nós somos campeões em adaptação, né? Por isso que a gente fala tanto do jeitinho brasileiro, que tem, obviamente, o lado negativo, pejorativo, mas, sem dúvidas nenhuma, também o lado do, cara, a gente vai ter que rebolar para fazer o negócio dar certo, utilizar os recursos que a gente tem, né? Enfim. Então, e obviamente, pessoal, inteligência emocional, né? Então, isso a gente vai acabar vendo também, né, o que o Fórum Econômico Mundial fala sobre essas habilidades, e acaba se tornando mais importante do que nunca, né? O momento de a gente desenvolver não só o nosso racional, obviamente, mas o nosso emocional. Não é um assunto novo, mas está cada vez mais pautado, né? Cada vez mais pessoas buscando, né? De fato, porque para tu se adaptar, para tu colaborar, principalmente essas duas, a gente tem que ter uma inteligência emocional bem elevada. E aí, pessoal, o Fórum Econômico Mundial, que faz uma pesquisa sobre as 15 habilidades mais desejadas, isso já faz lá desde 2014, quando ele lançou o primeiro, que seriam as habilidades para 2020, agora ele renova e faz para 2025, a gente vê algumas habilidades que eu acabei colocando em negrito, são mais, coloquei algumas em negrito, espero que vocês estejam conseguindo ler, né, para acompanhar aqui, mas algumas, essas que estão em negrito, e os meus companheiros de JCI vão olhar aqui e possivelmente, inclusive, comentar se eu falhei em não ter adicionado alguma ou poderia tirar outra, mas são as habilidades que a gente acaba desenvolvendo. Então, pensa que as 15 habilidades mais desejadas de agora até 2025, são habilidades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. De novo, pessoal, não apenas como líder. A gente está falando do zero ao líder. Do zero ao líder, não é assim, hoje zero, amanhã líder. Do zero a líder tem muito trabalho, tem muito arregaçar as mangas, tem muito ser liderado, aprender a ser liderado, colaborar como liderado, aprender com líderes, desenvolver com líderes, apoiar líderes e se tornar de fato um líder. Né? Então, eu duvido que aqueles que já estejam em posição de líder
não discordariam de que, de fato, a gente precisa entender os dois lados, porque é quando a gente é líder e a gente demanda, se a gente não viveu aquele outro lado, a gente não vai entender por que as coisas às vezes não acontecem. E aí, obviamente, pessoal, isso a gente tira de novo uma coisa, né? E eu comento que a gente tem a oportunidade de aprender muito no mundo voluntário, porque uma coisa é tu ser líder dentro de uma empresa. Eu pago as pessoas que trabalham comigo, né? O meu time, eu pago eles. Em algum momento, se a coisa ficar feia, quem vai dar a palavra final para valer sou eu, certo? E se eu tiver uma forma de liderança mais firme, ou se eu tiver alguma informação privilegiada que eu ainda não compartilhei com o meu time, mas eu estou pagando. No mundo voluntariado, pessoal, eu não estou pagando ninguém, na verdade, ou pelo menos eu não pago com dinheiro. O pagamento ele é diferente, a relação líder e liderado é diferente. Então, talvez esse, pessoal, seja o maior convite para quem quer, de fato, se desenvolver como líder. Porque tem a oportunidade de ser liderado por um voluntário e ser voluntário no desenvolvimento da sua atividade, mas de liderar voluntários. E esse é o maior aprendizado desses últimos 10 anos. Porque se eu trago para dentro da empresa a forma de liderança que eu utilizo no mundo do voluntariado, eu consigo muito mais resultados no mundo empresarial. Porque eu entendo que o dinheiro, o salário, é só uma coisinha. É só um detalhe que, obviamente, é claro que a gente sabe, temos que pagar os nossos boletos e o salário é muito importante. Mas se fosse assim, todo mundo sempre ficava na mesma empresa. E não é o que acontece mais, né? Poderia ser na geração passada, né? 20, 30 anos dentro de uma empresa. Alguns ainda têm, talvez, a oportunidade ou a possibilidade, ou enfim, de passar aí 15, 20, 25 anos dentro de uma empresa. Mas a gente vê agora a rotatividade muito grande. Se a gente olha para as empresas como Google, Apple, Facebook, Instagram, que é Facebook também, né? Mas, enfim, as grandes startups, empresas super divertidas, com escorregador e piscina de bolinha, e academia, e restaurante, e sei lá o que mais que tem, a média que um funcionário fica nessas grandes empresas é de 2 anos. 2 anos, a pessoa entra no Google e ela fica 2 anos. Dá para acreditar? Dá para acreditar? Todo mundo aqui, olha, mas tenho certeza. Google te liga agora e fala assim, vem. Todo mundo pega um avião e parte embora. Certo? Ou para São Paulo, né, para o escritório em São Paulo, vai para a Irlanda, para a sede da Irlanda, ou vai para os Estados Unidos, enfim, o Google está em tudo quanto é lugar. Aí já pensou tu passar só 2 anos? Mas essa é a média, pessoal. Isso não é o que estou falando, né? É o próprio Google falando que as pessoas só ficam 2 anos lá, né? E no tempo da Irlanda, o meu presidente local de 2014 era um colaborador do Google, né? Enfim, e chegou um dia e falou assim, tá, não, vou pedir para sair do Google. Eu falei, seu louco, o mundo inteiro querendo ir para o Google, ou tu quer sair do Google? Tu deve ser doido, ou tu deve estar muito doido. Calma, relaxa, vamos conversar sobre isso. Enfim, e até eu entender o porquê que ele acabou saindo. Porque não, né? Não tem salário, piscina de bolinha e escorregador que faça a pessoa ficar tanto tempo no lugar que às vezes não bate mais com o seu propósito, certo? Então, essa é uma historinha curiosa, mas eu comento de fato para que a gente consiga perceber, talvez entender o como é curioso, o como é curioso essa relação líder e liderado, né? E o quanto a gente pode aprender ainda. Então, aqui, pessoal, passando por algumas, então, só, né? Poxa, a gente vai ver que a gente precisa de aprendizagem ativa, né? Tá o tempo inteiro estudando, né? Resolução de problemas. Resolução de problemas está há 10 anos já como uma das habilidades mais desejadas, né? Porque no final das contas, assim, olho o problema e penso, cara, o que eu vou fazer com esse negócio? Né? A gente entra dentro de uma empresa e a gente não tem mais só um guiazinho, faça isso. Já foi mais fácil trabalhar, inclusive. Antes era bem mais fácil. 10 anos, até para mim, 10 anos atrás era muito mais fácil. Marketing, faz um site, vai dar tudo certo. Faz um anúncio no Google, vai dar tudo certo. Cara, mas o negócio está complexo. Está complexo, agora tens que misturar
diversas ferramentas, diversas estratégias para fazer, para chegar numa solução que faça sentido, né? Obviamente, pensamento crítico, né? Nem vou comentar que, né, não só membros da JCI, mas isso a gente tem que desenvolver, porque a gente não pode mais só comprar besteira, né? A gente o tempo inteiro recebendo besteira e mídia e jornal e não sei o que, cara, e fake news, já nem sabe mais o que é verdade, o que não é. Então, se a gente não estiver muito esperto, com a mente, né, com a mente ágil, com a mente esperta, para fazer críticas, e aí não falo de crítica construtiva ou destrutiva, não, é pensamento crítico. Cara, essa informação que eu estou recebendo faz sentido? O que eu faço com essa informação? Ou o que o meu líder está comentando comigo, eu tenho que só que dizer que sim, porque ele paga o meu salário? Ou quem sabe eu vou ser um pouco mais inteligente e eu vou embora de uma forma que eu entendo o ambiente que eu estou, eu consiga fazer uma crítica, obviamente, para fazer o negócio dar certo. Então, olha só, é a quarta habilidade. Vamos pensar, né? Quem que gosta de gente crítica, né? Se a gente olhar e pensar assim, meu Deus, agora estou pensando em 2, 3 pessoas que só criticam. Cara, eu quero ficar longe. Mas o quanto importante é a pessoa, não a que só critica, eu quero dizer, né? Mas o quanto é importante a gente colocar uma ideia e receber crítica sobre ela, né? Porque senão, né, não é possível que eu esteja tão certo, né? Em alguns momentos da minha vida eu pensei assim, poxa, entrei numa sala, tinha 20 pessoas, falei meia dúzia de coisas e todo mundo concordou. Tá, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Como é que 20 pessoas concordaram com o que eu falei? Tem alguma coisa bem errada, inclusive. E aí, o que eu faço sobre isso? Como é que eu trabalho esse ambiente, né, onde de fato seja saudável ser uma pessoa crítica no final das contas, né? E aí, pessoal, passa por criatividade, por liderança, obviamente, não vou nem falar, mas por resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Então, no ambiente que a gente acaba vivendo, cara, não tá fácil, né? Não tá fácil. De fato, a gente tem que ser bem resiliente, né? Até porque começa a afetar o mental, né, pessoal? Principalmente no momento que a gente vive. E aí a gente fala de inteligência emocional, né, orientado a servir, né, o cliente, persuasão e negócios. E aí, pessoal, de novo, 10 anos, 100 mil quilômetros e 1 milhão de euros depois, a liderança como a gente conhece está morrendo. Então, beleza, né? A gente tem que desaprender, barará, a gente ouviu isso, mas por quê, pessoal? Por quê? E agora eu quero que vocês pensem, mau líderes. Pensa aí, pessoal, num mau líder. Pensa aí agora, rapidinho. Cara, uma vez eu tive um cara e era foda. Pô, aquela mulher, bah. O que aconteceu? Que sentimento que traz quando tu pensa nisso? Em mau líder, pessoal, não é necessariamente nem só agora no mundo empresarial já, né, no mundo corporativo, né? Quando a gente era mais novo, fosse na igreja, fosse na escola, enfim, dá uma pensada. O que acontece? Mal líderes fazem o quê? Eles adoecem as pessoas. Eles adoecem, certo? A gente fica meio doente, a gente fica meio cansado, a gente fica meio exausto, certo? Suga as nossas energias. Aí toda a nossa criatividade, ela meio que morre. De repente eu estou indo para o trabalho, eu estou indo para algum lugar e assim, eu não estou mais dando resultado. Por quê? Porque eu estou meio doente. Aqui eu não falo nem necessariamente de já estar doente, de fato diagnosticado, né? Mas muita gente entrando em depressão, né? Muita gente se medicando para ansiedade, enfim. Com certeza a gente consegue relacionar bastante com o nosso ambiente de trabalho. E aí, pessoal, o que acontece? Pessoas doentes fazem o quê? Por conta de maus líderes. Não geram resultados sustentáveis. A gente não gera resultado. O que eu entendi, pessoal, e o que eu trabalhei, foi aí que eu chego nos números que eu cheguei, principalmente no meio empresarial, pessoas felizes dão muito mais resultados. Porque a pessoa chega lá contente, ela está contente de estar naquele ambiente, certo? Ela está contente de colaborar, ela está contente de ter autonomia, ela está contente de saber que está num ambiente seguro. Ela vai gerar resultado. Porque ela está engajada. Se eu tenho pessoas doentes no meu time, eu não tenho pessoas querendo gerar resultado. Eu tenho pessoas, na verdade, querendo ficar na cama, certo? Porque elas estão cansadas. Eu tenho pessoas que vão querer tomar 20 copos de café no dia, né? Eu já fui essa pessoa também. Desenvolvedor querendo tomar café o dia inteiro, porque não aguentava mais, certo? E aí, pessoal, reta final dessa nossa conversa, e aí
talvez é o Wilson que vai nos liberar aqui. Eu vejo que a gente está nos minutos finais já, porque também eu gosto de contar uma história, né? A JCI, pessoal, ela fez uma coisa muito mal, na verdade, comigo ao mesmo tempo. Cara, eu era tímido e não falava com ninguém. Aí ela me ensinou a falar, e dar palestra, e dar curso. E aí aconteceu? Eu começo a falar e não paro mais. Cara, e tem alguns que nem a gente, hein? Não é só eu, tá, pessoal? A gente começa a falar e não para mais, tá? Mas, pessoal, finaleira do que eu tenho para comentar com vocês, a grande verdade é, pessoas não querem seguir o líder, tá? O Flamengo, por exemplo, não queria seguir o Internacional. O Flamengo queria ser campeão brasileiro, certo? Passou o líder. Então, gurizada, a verdade é, pessoas não querem seguir o líder, e isso é real. É só vocês pensarem que a gente não tá ali para seguir o líder. Por quê? Porque se for assim tão simples, apenas seguir o que tem que ser feito, a minha energia baixa, o meu potencial de criatividade diminui, o meu potencial de colaboração diminui, porque é só fazer o que tem que ser feito, certo? A verdade é, pessoas querem co-criar o futuro junto com o líder. É isso que a gente quer fazer, certo? Eu não digo que a gente não quer seguir o líder, de a gente não quer apoiar o líder, de não quer estar junto com o nosso líder. Tem líderes sensacionais, né, pessoal? Que dá vontade, dá gosto de trabalhar junto. E esses são aqueles que nos dão a oportunidade de co-criar, de fato, o nosso futuro. Porque eu me sinto parte da construção, eu me sinto também dono da estratégia. É isso que, no final das contas, as pessoas querem. E aí, pessoal, a frase final é: não é, no final das contas, para todos vocês, meus amigos, que estão na escalada da liderança, né? E digo isso para mim o tempo inteiro, porque sempre invento moda e quero dar uma de visionário. Não é sobre ser um visionário. Para a gente gerar resultado, pessoal, é sobre criar um espaço propício para um futuro inovador, porque é o que a gente precisa para vencer os problemas daqui para frente. Inovação, como sempre foi, na verdade, né? Se a gente olha lá para trás, foram os inovadores que foram disruptivos, certo? Então, a gente cria um espaço propício para um futuro inovador, combinando talentos, o que a gente tem de bom, o que o nosso time tem de bom, o que os nossos liderados têm de bom, e as paixões de cada um deles. É isso que a gente quer no final do dia. Pensa tu como liderado. Não é tu querendo explorar o teu lado criativo, colocar o teu talento, que eu faço de melhor, à disposição do meu líder, né? Colocar as minhas paixões também no jogo. E vamos pensar, pessoal, nós do lado de líder, tenta fazer para aqueles que já têm essa oportunidade, né? Óbvio que, né? Imagina, conheço alguns dos meus companheiros de JCI aqui, mas vocês, pessoal, que têm cargos de liderança, dá oportunidade, faz mais brainstorming, joga algumas das decisões para o time todo. O resultado vem logo, ele vem logo. Às vezes ele pode demorar mais, porque tu vai pensar assim, não, por aí não vai que eu já fui. Aí o cara já brocha na hora, né? Ah, pronto, não posso fazer disso, eu achei que ia conseguir, não sei o que, tarará. A gente acaba tesourando os nossos liderados por achar que eles não vão conseguir fazer algo que a gente não conseguiu naquele momento, mas quem sabe eles têm agora a paixão, a resiliência e muito possivelmente, inclusive, muito melhores talentos do que nós para fazer o que a gente imaginou, do que a gente tentou fazer e não conseguiu. Então, pessoal, essa é a exposição sobre liderança, tá? Eu acabei contando um pouco de história, termino, pessoal. Meu nome, novamente, é Tainan Mariano, tainanmariano.com.br, vocês se conectam comigo, então, tanto para conversar de JCI, quanto para conversar de negócios. Enfim, então, se o Wilson for abrir para alguém fazer algum comentário, antes disso, pessoal, porque vai que isso não vai acontecer, quero eu agradecer a presença de todos vocês, agradecer a esse time, parabenizar o time que organizou esse evento, né, a JCI Brasil, pelo que tem feito pelas organizações locais e pelo Brasil, pelo nosso país, pelos nossos estados e pelas nossas cidades, pessoal. Fico muito, de novo, honrado em ter a oportunidade de conversar, de compartilhar um pouco do que eu aprendi nesse tempo todo. E o que não deu tempo para a gente conversar aqui, pessoal,
com certeza dá tempo nos próximos meses e nos próximos anos, principalmente dentro da nossa organização. Ainda deixa um call to action aí, pessoal, para a gente se encontrar amanhã e quinta-feira ainda. É isso, pessoal. Obrigado. Wilson, é contigo. Obrigado, Tainan, sempre nos ensinando, né? O cara começou a falar de Flamengo, eu pensei, agora não tá legal, hein? Não tá legal, mas vamos lá. Tainan, nós temos aí 2, 3 minutinhos. Eu acredito que se alguém queira fazer uma pergunta, por gentileza, por áudio, fica melhor, tá? Mas, Tainan, uma resposta curta e objetiva, porque eu te conheço, hein, rapaz? Se alguém tiver alguma pergunta, então, por áudio, senão, a gente já vai... Tem uma pergunta. Vamos lá. Matheus, é isso? Isso, Matheus. Primeiramente, muito obrigado, viu, Tainan, por todo esse conhecimento que você passou pra gente, tá? Eu, particularmente, adorei isso, né? Sempre tive muito prazer por esse papo de liderança e etc. E, bom, atualmente eu tenho 16 anos e eu queria saber, tipo, se tem uma chance, assim, sabe, pra mim, talvez começar a entrar na JCI, sabe? É que eu realmente não sei o que fazer, sabe? Mas eu gostaria de entrar nesse universo. Muito bom. Matheus, tu és de que cidade? Eu sou de São Paulo. De São Paulo? Isso. Bom, Matheus, olha que isso não é a primeira vez que isso acontece na nossa história, né? Então temos alguns jovens, e aí jovens mais jovens do que a gente, né? Porque a gente é jovem também, eu sou jovem com 31. A gente vai fazer uma conexão, com certeza a gente vai, Matheus, tem que se conectar, obviamente, né? A gente está conectado ali no grupo com o Wilson, nosso diretor de crescimento, obviamente, né? Temos o pessoal da JCI São Paulo, o pessoal da JCI Brasil Japão, né? O pessoal de São Paulo, que sem dúvidas consegue fazer uma conexão, né? Claro que aqui não posso me furtar de dizer que, por estatuto, somos membros dos 18 aos 40, mas... Mesmo em Florianópolis, né, a gente tem membros, não membros, na verdade, mas colaboradores que já começam a acompanhar o trabalho da organização para logo sim, claro, quando faz 18, vir a sua distintivação como membro, enfim, né, até porque, cara, com 16 anos, está numa conversa como essa, querendo, inclusive, se tornar um melhor líder, parabéns, né, pessoal, um parabéns nosso para o Matheus aí, porque o cara tá, olha... dando uma lição já, tá? Parabéns, Matheus, tá? Muito eu obrigado, acho que a gente se conecta, WhatsApp, enfim, logo a gente conversa. Obrigado. Obrigado, Tainan, obrigado, Matheus. Complementando a fala do Tainan, na verdade, para todas as pessoas que estão participando do evento, que estão em cidades que não existe JCI, nós vamos fazer o contato com vocês, né? Quem cuida principalmente dessa parte é o Felipe Concato, de Floripa. A gente vai fazer esse contato justamente para a gente ver de que forma a gente pode se conectar, né? Estudar, trabalhar sobre liderança e, de uma certa forma, impactar a comunidade. Tá? Então, fiquem bem tranquilos, nos procurem que a gente vai fazer essa ponte da melhor maneira possível. Mas na minha cidade já existe JCI. Então, a gente vai... né, de uma certa forma, claramente num processo, a gente vai tentar encaixar todos, porque a gente precisa de gente boa, né? A gente precisa de gente boa que queira mudar o mundo, impactar a sociedade. Obrigado, Tainan, um forte abraço, espero aqui no oeste de Santa Catarina, venha nos visitar, né? Certamente te pagarei uma cerveja, já que nos ajudou, já que você fala da cerveja da Irlanda, tá? Você é sempre bem recebido aqui na nossa casa. Tá? Wilson, eu posso fazer uma perguntinha para o Tainan rapidinho? Sim, forma rápida, por gentileza. Perfeito. Tainan, primeiramente, novamente eu te parabenizo. Legal ouvir tua história, muito bom. Poderia ficar te elogiando aí por alguns minutos, mas tem que ser rápido. Então, legal saber também que tu começou na JCI com 22. Eu estou pensando em entrar, eu tenho 22. Hoje, e legal, hoje já estou numa posição aí de liderança e sempre é um grande desafio. A gente aprende, eu sempre gosto de falar que a gente sempre aprende muito mais do que busca ensinar, como tu falava e tal. Hoje, assim, meu amigo, o que tu poderia, você que falou aí com pessoas de vários países, líderes de vários países, o que tu poderia falar para nós enquanto
líderes brasileiros, líderes regionais aí que estamos aqui vivendo no nosso mundo, o que a gente pode levar dessa liderança mundial? O que tu aprendeu com eles? Você disse o reestruturar, né? O se moldar novamente a ser líder. O que hoje tu poderia trazer para nós aí que é muito importante, que aqui dentro você não viu de habilidade e lá fora tem muito facilmente de ser observado. Muito obrigado desde já. Obrigado, Rogério. Excelente pergunta, obviamente, uma pergunta com uma resposta complexa. Eu não gosto da resposta simples para, né? Até, enfim, mas vou respeitar o Wilson, porque daqui a pouco ele vai me olhar feio, ele não vai mais pagar aquela cerveja que ele falou que pagaria. Rogério, uma das coisas mais importantes que eu aprendi fora do Brasil, pessoal, isso vai doer no que eu vou falar, não queria terminar falando isso, mas passando 3 anos na Irlanda, trabalhando com, né, enfim, com europeu, com asiático, né, Estados Unidos e Canadá, o que a gente precisa ser no Brasil é mais transparente, é mais honesto, na verdade. E esse é o lado ruim do jeitinho brasileiro. Se a gente aprendesse e internalizasse ser mais transparente de verdade, porque transparente é transparente. Transparente não é assim, cinzinha. Transparente é transparente. Passou, certo? É isso que a gente precisa, é a gente desenvolver isso. Não é fácil, né, pessoal? E honestidade, né? É ser verdadeiro. Dói também, dói ser verdadeiro. Às vezes a gente gosta, né, de contar uma mentirinha, né? Porque a gente ganha umas vantagenzinhas. Né? Eu acho que encontrei sim lá fora, Rogério, também muita gente ruim. Tá? Não vou citar país nenhum aqui para não ser pejorativo sobre o país. Conheci cidadãos de alguns países que, enfim, me doeram o suficiente para não querer trabalhar mais. Mas, no final das contas, talvez é isso que o Brasil tem que aprender com o mundo, né? Teria que aprender com o Japão, por exemplo. Né? Então, transparência, honestidade, e aí a gente sai voando. Porque esse país é lindo demais, o povo é lindo demais, criativo demais. Obrigado, Tainan. Ainda em tempo 9:04, 9:05, tá? Vou dar uma oportunidade para o Tainan responder mais uma, já que ele gosta de falar, hein? Tá? O que tu achou, Tainan? Vice-presidente mundial, tem as regalias. Pessoal, se alguém tiver mais uma pergunta para a gente finalizar nossa noite, tá? Obviamente que o Tainan está no grupo do WhatsApp, e certamente, eu conhecendo ele, ele se coloca à disposição para responder perguntas, tenho certeza disso. Tá? Mas se mais alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, para a gente finalizar a noite e já pensar no amanhã. Então, não havendo, agradeço a presença de todos, principalmente do Argenis e do Tainan, né? Também agradeço a presença de todos os companheiros, né? Todos os juniores, todas as pessoas que fazem parte da JCI, principalmente a Junta Diretiva Nacional, que é o pessoal aí que nos cobra bastante para trazer resultado, isso é bom, né? Nós gostamos de trabalhar com gente que puxa a gente para trazer mais resultado, a gente fica muito grato a isso, né? Destaco também que amanhã nós temos 3 pontos importantes. Temos o Fábio, lá de Jaraguá, falando um pouquinho sobre um projeto novo, né, que oportunizou a JCI. Temos a Paola falando sobre debate, sobre persuasão, né? A Paola, que é de Nonoá e de Chapecó. E também temos o Hamilton, o senador Hamilton, que é de Passo Fundo. Então, a programação bem interessante. A gente vai ter um cuidado muito grande em respeitar o tempo, porque a gente sabe que vocês também estão muito atarefados. Né? E agora a gente encerra a nossa primeira noite, tá? De forma um pouquinho mais formal, mas se alguém quiser aqui ainda ficar alguns minutinhos, fiquem à vontade. Eu tenho certeza que o Billy Bill, direto de Passo Fundo, coloca uma música super animada para nós. A gente fica com esse espaço para a gente se conhecer e trocar ideias. Forte abraço a todos.